Israel, pelos nossos erros, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Permita-nos hoje que possamos, meu Deus, participar do Teu corpo, participar do Teu sangue. Permita, em nome do Senhor Jesus, nesse culto de ceia, que o Senhor venha ajudar-nos, ajudar a Tua igreja, ajudar cada um que aqui entrou. Muitas vezes nós não nos consideramos dignos de participar, mas nós temos a necessidade de participar do Teu corpo, a necessidade de participar do Teu sangue. Por isso, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões. Às vezes temos pecado que nós nem sabemos, às vezes temos falha que nós nem imaginamos que aquilo é errado. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ensine a entender o que é certo e o que é errado, para que possamos, meu Deus, nesta noite sair daqui com a nossa mente aberta, mais capacitados, porque se o Senhor nos ensinar, se o Senhor nos capacitar, então nós fazemos uma aliança contigo de que nós queremos não errar mais, de que nós queremos não estar mais na nossa vida errada, mas fazer um concerto, fazer uma aliança, para que possamos, sim, meu Deus, andar nos Teus caminhos, nos Teus preceitos, como ensina a Tua palavra para nós, pois esta palavra é vida para nós, e ela nos ensina o caminho de vida, o caminho da verdade. Fala conosco hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach. Amém. Deus Rei e fiel. Amém. Amém, irmãos? O que é a ceia? Qual é a origem da ceia? Como se começou a ceia do Senhor? Esse Seudá Radon em hebraico. Como se começou esse Seudá Radon, a ceia do Senhor, de Adonai? Como se iniciou isso? Não é apenas um ritual, mas isso é muito mais importante do que nós possamos pensar ou imaginar. Então hoje nós vamos aprender a importância da ceia, de onde veio, como era feita a ceia lá no passado, como era realizado a ceia lá atrás, como deve ser feito a ceia hoje, em pleno século 21. A ceia, ela é uma fonte de bênção para a nossa vida. Então, como era realizado esta ceia lá atrás? Como era realizado esse mover lá atrás? Então, isso é muito importante para nós aprendermos hoje sobre a ceia do Senhor. Amém? Gostaria que o irmão Luiz chamasse o irmão Corbano. Irmão Corbano, vem cá, irmão Corbano. Vem. Senta aí, irmão Corbano. Hoje eu gostaria que o senhor aprendesse, porque nós vamos dar depois essa matéria lá. Senta aqui com a esposa. Nós vamos dar essa matéria lá no curso de líderes que nós estamos fazendo. É importante porque depois nós vamos fazer alguma colocação e o pessoal que está na escola já vai ter meio caminho andado, né? Então eu gostaria que hoje você abrisse a sua mente, esquecesse tudo que está lá fora, a janta que você vai ter que fazer a hora que você chegar em casa, o trabalho que você vai ter que começar amanhã. Então não lembra, né, pastor? Fica lembrando aí a gente lembra de novo. Mas eu gostaria que você esquecesse tudo isso para você entender qual é a importância da ceia, como ela era realizada lá atrás, como ela era feita, como a ceia tem que ser feita no dia de hoje. A palavra ceia, no grego, ela vem de eucaristia. A palavra eucaristia significa agradecimento. Então essa eucaristia que nós realizamos todos os meses, esse agradecimento, né? Lembre-se que
Ceia no grego vem de eucaristia, e eucaristia significa agradecimento. Como que começou essa celebração? Como apareceu com Jesus esta celebração lá atrás? Nós não podemos esquecer que Jesus começa a partir de Jesus na ceia. Ele realiza, ou melhor, na Páscoa, ele acaba realizando ali um ato junto com os seus discípulos, dizendo que aquilo ali se tornaria o seu sangue e a sua carne. Mas o que Jesus está realizando ali na Páscoa, nada mais é do que um kiddush. O que é um kiddush em hebraico? Kiddush é uma bênção que nós fazemos, um agradecimento que nós fazemos antes de ingerir um alimento. E o que Jesus faz? Ele faz um kiddush. Na Páscoa ele pega aqueles alimentos. Se você pegar o texto, você vai ver que ele deu graça. Então, passa a ser um alimento consagrado a partir do kiddush que Jesus realizou ali junto com os seus discípulos. Não é uma refeição, é um comer simbólico. Então, aquele momento que Jesus estava praticando não era uma simples refeição, ou um momento de se alimentar para saciar a fome. Aquilo ali era um comer simbólico. E como começou essa celebração? Como é que começou a celebração desse comer simbólico? Nós precisamos entender isso. Como é que esse comer simbólico começou? Será que a ceia começou com Jesus? Não. A ceia não começou com Jesus. A ceia começou lá atrás, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 14 do livro de Gênesis. Existe um evento muito misterioso aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis, que eu gostaria que você acompanhasse. Pode ficar sentado que nós não vamos ler agora. Aqui em Gênesis 14, acontece um evento misterioso. Aqui está Abraão no capítulo 14, já na Canaã, depois de todas as promessas cumpridas na vida dele, pelo menos 99% dessas promessas. Abraão está aqui em Canaã, próspero, feliz, abençoado por Deus, colhendo bons frutos aqui na Canaã. E aqui nesse momento, Abraão se encontra com um homem que a Bíblia coloca como Melquisedeque. Só que nós temos que entender que Melquisedeque, que aparece aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis como rei de Salém. Salém era um reino, dá-se a entender que Salém era um reino ali naquela região, próximo a Canaã, aonde Abraão se encontra com este homem que a Bíblia o chama de Melquisedeque. Ou seja, ele era um sacerdote de um reino ali, um rei de Salém. Só que Melquisedeque também não é nome. Melquisedeque é um título, tá? Então nós não sabemos o nome deste homem, que a Bíblia o coloca como Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um título e não um nome. Melquisedeque era uma linhagem de sacerdotes aqui na terra. Melquisedeque, esse título de Melquisedeque, na verdade, mostrava que ele se tratava de um sacerdote de Deus, vindo da parte de Deus, por isso que ele recebe o título de Melquisedeque. E quando nós lemos o texto, este homem Melquisedeque, que aparece no livro de Gênesis 14, esse sacerdote Melquisedeque, ele era o último da linhagem de Sete. Ele era o último da linhagem dos Melquisedeques. Ele era o último dessa linhagem. Após ele, não tinha mais alguém para substituí-lo como um sacerdote. E ele vinha daquela linhagem de Sete, da geração de Sete. E este homem, ele ensinava a lei naquela época, de Abraão. Ele ensinava a lei antes da lei.
Olha que coisa interessante. Ele era um homem separado por Deus, preparado por Deus, e ele recebe esse título de Melquisedeque, porque ele tinha a missão de ensinar a lei antes da lei ser escrita, porque a lei foi escrita por Moisés, mas aqui nós estamos em Abraão, muito antes do nascimento de Moisés. Aqui Moisés não tinha nem nascido, mas Melquisedeque ensinava a lei, ensinava o que era errado, ensinava quais eram os alimentos que podiam tocar, quais eram os que não podiam comer, qual era o mandamento que tinha que ser guardado ou não. Então Melquisedeque, ele aparece como um sacerdote ensinando a lei de Deus antes da lei ser escrita. Como é que você acha que Abraão, por exemplo, conhecia a lei? Como Abraão conhecia a lei se a lei ainda não tinha sido escrita? Como é que Abraão conhecia um preceito antes dela ser escrito nas tábuas pelo próprio Deus? Nós tínhamos esse homem e a linhagem dele, que vem da linhagem de Sete. Por isso que eles são chamados a linhagem dos filhos de Deus. Quando nós lemos aquela passagem lá dos anjos, né? Que alguns interpretam como anjos e na verdade não são anjos, são os filhos de Deus, que era da linhagem de Sete, que se envolveram com as filhas dos homens. Não é verdade? Então aqui não é anjos, aqui eram pessoas dessa linhagem de Sete. E vem Melquisedeque agora, que na verdade não é um nome, um título, se encontrar com Abraão. E no capítulo 14, acontece uma coisa interessante no livro de Gênesis. Versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então veja bem, esses homens eles se encontram, e olha que evento interessante. Melquisedeque traz pão e vinho para trazer uma bênção para Abraão. O que na verdade ele estava fazendo ali com Abraão era transferindo, preste atenção, o que ele estava fazendo era transferindo a sua responsabilidade para Abraão, sua responsabilidade de sacerdote. E toda a descendência de Abraão recebe essa linhagem de Melquisedeque. Ou seja, ele abençoa Abraão e faz uma transferência de responsabilidade para aquele homem, no comer do pão e vinho. Ou seja, ali não foi uma refeição que eles tiveram. Esse pão e vinho que Melquisedeque trouxe para transferir essa bênção para Abraão, não foi uma refeição, ali foi um quidush. Então preste atenção, não era uma refeição, e sim um quidush. Era um comer cerimonial. O que ele faz? Ele transfere a sua responsabilidade de sacerdote através do pão e do vinho para Abrão. Ou seja, esse comer de pão e vinho que eles tiveram aqui não era uma celebração de festa como nós fazemos depois da escola bíblica, que a gente toma um café, que a gente come um bolo, toma um refrigerante. Não, isso aqui era um quidush, era um comer cerimonial. O ato de comer, você precisa entender que é muito mais do que se alimentar. Não é apenas se alimentar. Pode ser alimento, sim, mas o ato de comer, ele também pode ser uma fonte de bênção, como também uma fonte de maldição. Guarda isso no seu coração, porque depois nós vamos explicar. O ato de comer pode ser uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Então aqui no caso, eles estavam comendo pão e vinho num quidush, num comer cerimonial. Ou seja, o simbolismo
que é atribuído ao alimento, naquela alimentação cerimonial que eles estavam participando. Então Melquisedeque, ele faz uma transferência através desses alimentos para a vida de Abraão. E Abraão fez o quê? O que ele fez? Ao reconhecer a autoridade de Melquisedeque, a Bíblia diz que ele deu o dízimo de todas as suas posses, que era muita coisa, era muita coisa. Então aqui nós temos a primeira amostra dentro da Bíblia do que seria mais tarde o primeiro exemplo de um kiddush. Nós temos aqui uma amostra do que seria um comer cerimonial, como é o que nós vamos participar hoje aqui. Então veja que aqui em Gênesis, lá atrás, nós já temos a primeira amostra de uma comida cerimonial, de um simbolismo de transferência de responsabilidade para a vida da outra pessoa, na esfera espiritual. No livro de Êxodo, no capítulo 18, eu gostaria que você abrisse. Aqui é um outro evento enigmático que acontece no livro de Êxodo 18, Êxodo, versículo 18. Acontece um outro evento que é meio enigmático aqui no capítulo 18 do livro de Gênesis. O que acontece aqui? Itró, ou seja, Jetro, ele era o sogro de Moisés. E quando nós lemos a história aqui na Bíblia, nós vemos que Jetro, ele era um sacerdote lá em Midian, embora um sacerdote pagão. Ele fazia parte de uma religião pagã, ou seja, uma religião que não serve ao Deus verdadeiro, porém ele era um sacerdote dessa religião que não servia a um Deus verdadeiro. Ele era um sacerdote lá em Midian, pagã, mas a filha dele se casou com um hebreu. Moisés, ele apareceu lá do dia para a noite, né? Vestido assim com vestes reais, dizendo que nunca mais ele queria voltar da onde ele veio. E Jetro simpatizou muito com aquele homem. Moisés também se mostrou uma pessoa muito trabalhadora. E Jetro então acolheu aquele homem e permitiu que aquele homem viesse se casar com a sua filha Zípora. E Jetro automaticamente se torna sogro desse homem. E Deus acaba novamente, um pouco mais tarde, chamando Moisés de volta para a terra do Egito, porque Moisés está lá cuidando das ovelhas do seu sogro, quando Deus aparece numa sarça e diz assim para Moisés: volta, porque eu quero libertar o meu povo que está lá no Egito. E Moisés, o que ele faz? Ele volta, ele cumprindo o chamado de Deus, ele volta lá para trás, né? Ele pega nesse cumprimento da palavra de Deus de voltar para o Egito para libertar o povo. E quem é que vai encontrar Moisés no meio do caminho? Jetro, com a esposa, os seus filhos, porque Moisés sai e deixa a família para trás e vai para o Egito para libertar o povo de Israel. Ele larga a família para trás e vai cumprir um chamado de Deus, mas o sogro vai atrás dele, e no meio do caminho se encontra com ele, com a esposa, com os filhos. Aqui está a sua família. E nesse momento dessa entrega dos filhos, Jetro, ele tem uma experiência através de Moisés, e ele passa a ver que existe apenas um único Deus. Ele passa a ver que a religião que ele seguia era uma religião mentirosa, era uma religião enganadora, e que o único Deus era o Deus de Moisés, o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, era o Deus de Moisés, era o Deus do seu genro. Então ele passa a crer nesse único Deus, que o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, era um Deus verdadeiro. Então ele rejeita toda a sua crença pagã, ele rejeita todo o paganismo, o seu sacerdócio paganismo, e passa a crer no Deus dos hebreus. E nesse momento,
que Jetro está rejeitando o seu passado, nesse momento em que Jetro está abandonando a sua religião e reivindicando um Deus verdadeiro, reivindicando um Deus único na sua vida, o que ele faz? Acontece uma coisa interessante aqui no capítulo 18, no versículo 7, que diz assim: então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando, preste atenção, a palavra diz, e indagando, não é isso que está aí na sua Bíblia? O que é indagar? Indagar, no hebraico, é como vai a sua paz? Ou seja, ele chega para Moisés e diz assim: como vai a sua paz? Ele está indagando. Ele está dizendo, aqui no hebraico, esse texto no hebraico, ele aparece, como vai a sua paz? Mashalom ha, ou Mashalom mer para a mulher, né? Ou seja, como vai a sua paz? Como é que você está? Né? Aí diz assim: indagando pelo seu bem-estar, um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, preste atenção. Jetro, ele se converteu ao Deus de Israel. Ele reivindica esse Deus verdadeiro. E aparece Arão. Quem era Arão? Arão era o sacerdote. Embora eles eram escravos ainda em Israel, Arão era sacerdote. Ele vinha da linhagem sacerdotal. Olha só, que lá atrás aparece Melquisedeque, aqui aparece Arão, um sacerdote, que vem dessa linhagem lá de trás de Melquisedeque. E Arão, eles entram na tenda para fazer a conversão deste homem, e você preste atenção que eles comeram pão, só que esse comer aqui também é um kiddush, não é uma alimentação, e sim um comer cerimonial. Aqui se trata de um comer cerimonial, um kiddush, e não um comer de festa, de fartura, de abundância. Não é nada disso. Ou seja, foi um comer cerimonial, e o texto diz, diante de Deus. É o texto que está dizendo isso, que diante de Deus, eles participaram disso. Olha só, o que o texto diz. Veio Arão, né? O sacerdote. Quem era Arão? Era o irmão de Moisés, e comeram pão, mas diante de Deus. O versículo encerra isso, diante de Deus, versículo 12. Então, diante de Deus, eles fazem um comer cerimonial. Mas o que é esse comer cerimonial? O que é um comer cerimonial? Esse comer cerimonial, ele existe desde o início. Não foram os israelitas que inventaram o comer cerimonial. Não foram os judeus que inventaram um comer cerimonial. Esse comer cerimonial, ele existe desde o início, desde o princípio do mundo. Existe esse comer cerimonial. Não foi Israel que inaugurou isso. Isso já existia lá atrás no mundo pagão. Até no paganismo já existia o comer cerimonial. Era um conceito deles. Era um conceito que eles tinham de fazer esse comer cerimonial. O que eles entendiam? Que a divindade,
habita na matéria. Era o entendimento deles. A divindade habita na matéria. Assim eles pensavam. Então, qual que era o conceito que eles tinham? Eles ofereciam essas comidas aos seus deuses. Eles faziam essas oferendas de comida aos seus deuses. Ofereciam seus alimentos aos seus deuses pagãos, né? Eles consagravam esses alimentos aos seus deuses pagãos. E aí a entidade não come aquilo que eles oferecem. A entidade não vem ali e come aquela comida que eles estão oferecendo. É ou não é? Quem comia era eles. Ou seja, eles entendiam que após consagrada aquele alimento às suas entidades, ao comerem, eles estavam recebendo a sua energia espiritual daquelas entidades, dos deuses pagãos que eles tinham através da comida. Eles ingeriam a comida e estariam naquele momento recebendo o quê? Recebendo os seus deuses pagãos dentro deles. Porque quando eles ofereciam a comida para esses deuses, eles também não, os deuses não vinham lá comer a comida. Eles consagravam e comiam a comida. Isso é uma lei espiritual. É a lei espiritual. Eles consagravam um alimento para os seus deuses e assim comia. Essa é uma lei espiritual que é regida até os dias de hoje no século 21. E você vai entender por quê. Isso acontece tanto nas coisas de Deus, como do outro lado também. Quando você vai comer seu prato de comida, você não ora? Você não consagra? Mas é Deus que come ou é você? É você. Então, quando você come, significa que aquela comida já foi consagrada. Então você come aquela comida, trazendo aquela consagração para dentro de você. Mas isso também acontece do outro lado, no mundo espiritual do mal. Você está conseguindo entender o que é um comer cerimonial? Então, depois que você consagrou, depois que está consagrado, aí vem o comer cerimonial, porque você come aquela comida. Então, depois que você consagra, você come o alimento. E o que isso simboliza? O que isso significa? Significa que aquilo que eu creio, para aquilo que eu ofereci, aquilo que eu creio está vindo para dentro de mim através do alimento. Você está conseguindo entender? Aquilo que você consagrou, ao comer, aquilo está vindo para você através do alimento. Então não foi Jesus que inventou isso aí já existia lá atrás, desde o início do mundo. Os povos ofereciam e consagravam seus alimentos aos deuses pagãos, na ideia de eternizar os seus deuses dentro de você. Essa é a lei espiritual. Isso já existia lá atrás. Como era feito as ofertas de sacrifício a Deus? Quem lembra aí? Como que era feito? Jesus veio e acabou isso, né? Mas como era feito as ofertas de sacrifício a Deus? Você precisa pegar a Bíblia e você vai ver que o povo, como que o povo fazia? O povo pegava o animal, é ou não é? O povo pegava o animal e levava para o templo para sacrificar, exceto a vaca vermelha e o bode da expiação, que não podia ser sacrificado. Até hoje eles estão esperando nascer uma outra vaca vermelha, e segundo a Bíblia diz que vai nascer. É uma profecia bíblica que vai nascer a vaca vermelha, né? Ou ruiva, está na Bíblia. Então a vaca vermelha e o bode da expiação eles não sacrificavam. Mas como eles faziam? Eles levavam os seus animais para ser sacrificado. E o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote matava o animal, oferecia o animal a Deus, derramava o sangue, oferecendo o animal a Deus. O sacerdote pegava a carne, colocava no altar para ser queimada. No altar existia uma espécie de uma grelha, aonde era depositada a carne para ser queimada. Tá? Isso está no Talmud e no Torá, você precisa ler. Você vai ver que no altar existia uma grelha. E ali o sacerdote colocava a carne naquela grelha daquele animal.
E quando a carne estava no ponto, o que o sacerdote fazia? Ele tinha um garfão, inclusive tem um garfão desse na Universidade de Israel, e tem no Brasil também na Universidade dos Templos, o garfão do sacerdote que ele virava as carnes no fogo. Então ele pegava aquele garfão do sacerdote, cortava a carne, e o que ele fazia? Ele jogava fora. Tem gente que acha que ele torrava a carne até virar carvão, sumir, desapareceu. Não. O que ele fazia? Junto com o ofertante, ele comia aquela carne. A carne da oferta. Assim que era feito o sacrifício. Eu já vi muita gente falando que o sacrifício, o cordeiro, ele era lançado no fogo até o cordeiro sumir, desaparecer de lá. E não era assim. O cordeiro era morto, o sangue era derramado, o fogo era aceso. Lembra que tinha gente lá atrás que vendia essas carnes sacrificadas para açougues da época, né? E não podia. Não, o fogo era aceso, a carne ficava no ponto, era como se fosse um churrasquinho mesmo. Depois ele comia, o sacerdote comia junto com o que estava ofertando. Por quê? O que isso significava? Significava que aquele animal que ele ofereceu para Deus, e Deus consagrou aquele animal, por isso que não podia comer lá fora as comidas que eram oferecidas no altar, vendida na açougue, porque ela era consagrada a Deus. Significava que quando a pessoa comia aquela carne, ela estava eternizando Deus dentro dela. Tá? Quando eu digo internizar Deus, esse internizar vem da palavra interno. Eu venho colocar Deus no meu interior. Tá? Então a pessoa internizava Deus fazendo o quê? Comendo aquela carne. E olha que coisa interessante, quando Jesus estava lá na última Páscoa, que ele participou, Lucas no capítulo 22, no versículo 19, o que acontece? Jesus está ali com os discípulos, participando da última Páscoa, né? E durante essa Páscoa, durante esta celebração da Páscoa, que Jesus está celebrando com os discípulos, o que é que Jesus faz? Jesus pega um pão, e o pão que está ali naquela celebração, era um pão com fermento ou sem fermento? Por quê? E o que mais? Porque durante a Páscoa, o judeu tira o fermento 7 dias das suas refeições. Durante 7 dias não tem fermento em Israel, durante a Páscoa. Começou a Páscoa, é 7 dias sem fermento. Então nada você vai achar com fermento em Israel na época da Páscoa. São 7 dias sem fermento, isso aí até hoje. Então Jesus ele pega o pão da Páscoa, que era o pão asmo, o pão sem fermento, né? Jesus pega o pão, ele dá graça, e olha só, versículo 19 do capítulo 22 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu-lhe e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. O que Jesus está fazendo aqui não é um simples comer. O que Jesus está servindo aqui não é uma alimentação, é um comer cerimonial, é um kiddush. Você veja que o que Jesus está realizando aqui, os sacerdotes lá atrás já realizavam. O que Jesus está fazendo aqui nessa Páscoa, isso já vem lá de trás. Não começou com Jesus. Isso já existia lá desde o início, desde o princípio de quando o mundo é mundo. Só que esse comer que Jesus está tendo com os discípulos não é uma refeição, e sim um comer
cerimonial, é uma cerimônia que Jesus está fazendo. E depois que eles comem o pão e bebem do cálice, você está internizando dentro de você o Filho de Deus. Você está colocando dentro de você, você interniza o Filho de Deus dentro do teu corpo. Assim como os pagãos consagravam os seus alimentos e comiam, assim está acontecendo também nesse Kiddush. Eles estão internizando Jesus dentro dele. E quando você interniza Jesus dentro de você, na celebração da ceia, não é só Jesus que você está internizando. Você está internizando todas as vontades dele. Todas as vontades que Jesus tem para nós, para a humanidade, é o que você está trazendo para você. Você busca todos os propósitos de Jesus para dentro da sua vida. Você interniza Jesus dentro de você. Isso é o partir do pão. O primeiro médico a estudar o sistema respiratório foi um judeu. Esse médico foi o primeiro médico, um médico judeu, foi o primeiro médico a estudar o sistema respiratório no século XVI. Quem estudou medicina vai ouvir muito falar de Miguel Servetus. Servetus foi o primeiro médico, ele era jovem ainda, a abrir um cadáver e estudar o sistema respiratório através do pulmão. Então, muitos livros de medicina, quando vai tratar do sistema respiratório, você vai ouvir falar de Miguel Servetus. Miguel Servetus, ele era um médico judeu, que foi o primeiro que fez isso. E esse homem, ele decidiu juntar a fé com a ciência. E ele ficou pensando, ele ficou imaginando. Puxa, e ele escreveu isso no seu livro, no livro que ele escreveu, que chama A Restauração do Cristianismo. Ele escreve uma coisa dizendo o seguinte: nesse juntar fé com ciência, ele escreveu, puxa vida, o Espírito de Deus. É interessante que a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, não habita? Você não tem o Espírito de Deus dentro de você? Quem tem o Espírito de Deus dentro dele aí? A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós, quando nós o recebemos. Então ele ficou imaginando, puxa, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Aonde será que o Espírito habita? Olha só o raciocínio desse homem. Olha só o pensamento dele. Aonde é que o Espírito de Deus habita? É um raciocínio brilhante. Eu tenho esse como um raciocínio mais brilhante que um homem pode fazer sobre a morada do Espírito dentro de nós. Nós não podemos esquecer que a palavra Espírito, na verdade, no hebraico nem aparece a palavra Espírito. Nem existe no hebraico a palavra Espírito. Na verdade, no hebraico, essa palavra significa sopro. Então, sempre quando você lê na Bíblia, o Espírito de Deus é o sopro de Deus, é o vento, né? A palavra Espírito vem de pneuma. A palavra pneuma foi traduzido como Espírito, mas a palavra pneuma significa vento, de pneu, de pneumonia, de vento, de ventilação, de ar, de sopro, né? Então ele ficou imaginando, puxa, será que é na cabeça que o Espírito habita? Será que é na mente que o Espírito de Deus habita? Será que é no coração que o Espírito habita? Então aí Servetus, ele traçou uma teoria fantástica, na minha opinião. Ele foi lá em Gênesis, no início da Bíblia, quando Deus formou Adão. O que é que Deus fez quando Deus formou Adão? Um boneco de barro. Entra no raciocínio comigo, senão você não vai entender a palavra. Você vai sair daqui, né?
Porque esse estudo eu garanto para você que você não vai ver em lugar nenhum. Você vai ver aqui. Então veja bem, quando Deus criou Adão, o boneco de barro, o que é que Deus fez? Deus sopra nas narinas de Adão o Espírito. Não é isso que Gênesis diz? Deus soprou nas narinas. E quando você inspira, vai para onde? Quando você inspira, vai para onde? O sopro, o vento, vai para onde? Para onde é que vai o oxigênio? É para o pulmão. Só que você lembra lá na escola, quando nós aprendemos, qual é o trabalho do pulmão? O trabalho do pulmão é transformar o ar em oxigênio. Olha o raciocínio de Servetos. Então Deus soprou. O fôlego, o pulmão transforma. O vento, tudo aquilo que você inspira, o pulmão transforma em oxigênio. E para onde vai o oxigênio? O oxigênio não pode ficar no pulmão. O oxigênio vai para o sangue. Então ele traçou uma teoria fantástica. O Espírito de Deus habita no sangue. Por quê? Porque o pulmão, aquele sopro que Deus deu nas narinas de Adão, ele recebeu aquele sopro, o sopro transformou em oxigênio e jogou para o sangue do ser humano. Por isso que quando a pessoa fuma, ela acha que ela só vai ter câncer no pulmão. E na verdade o cigarro, a nicotina, ela é jogada junto com o oxigênio para o sangue. Então a pessoa pode ter qualquer tipo de câncer, porque o cigarro vai para o pulmão e a nicotina vai para o sangue da pessoa. Então tudo que você inspira vai para a sua corrente sanguínea, vai para o seu sangue. Então olha que teoria interessante. O oxigênio vai para o sangue. Então ele pensou, puxa, como Deus colocou o Espírito no homem? Através do pulmão, e ele foi para o sangue do ser humano. Então durante todo o sangue você tem o Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia, ela leva o sangue muito a sério. Você pode ver que todas as passagens bíblicas que falam de sangue, o sangue é tratado muito sério na Bíblia. Por isso Deus falou assim para Noé: não comer carne com sangue. Noé, não coma carne com sangue. Deus falou isso para Noé, porque a vida está no sangue. Deus falou isso para Noé antes da lei, hein? Não coma carne com sangue. Deus falou para Noé. Foi Deus que falou, o próprio Deus falou isso para Noé. Ou seja, o Espírito de Deus habita em nós através do sangue. Por isso que não se come sangue. Por isso que nós não comemos sangue. E isso não é só para judeu, não. Isso não é só para judeu. Deus falou isso para Noé. Noé não era judeu, nem existia judeu na época de Noé. Nem existia judeu. Judeu é da descendência de Judá. Então você vê que precisou nascer Abraão para existir o povo judeu. E Deus está falando isso para Noé. É por isso que toda religião que a meta é desagradar a Deus, por exemplo, o satanismo e as suas vertentes, né? Porque eu digo que só existe duas, a de Deus e a do diabo. Então, por isso que a religião satânica e todas as suas vertentes, eles têm por tradição ingerir sangue. Por quê? O ingerir sangue? Porque eles sabem que quando um ser humano ingere sangue, desagrada a Deus. Então toda meta, toda religião satânica, eles têm por meta ingerir sangue. Se você já estudou satanismo, ou se você já participou de um grupo assim, você vai ver que lá tem o sangue. É importante o sangue. O sangue para eles é importante, porque no sangue é onde se está a vida. E eles sabem que isso é abominação para Deus. Por isso a Bíblia ensina também a não comer o sangue.
Agora veja bem que coisa interessante que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus. Nós estamos aprendendo que esse comer cerimonial e não esse comer da refeição, é aonde nós internizamos Deus dentro de nós. É onde nós internizamos Deus dentro do nosso coração, quando nós participamos da ceia do Senhor. Quando nós comemos do pão e do cálice, nós estamos automaticamente trazendo Jesus para dentro de nós. Nós estamos trazendo Jesus para dentro do nosso coração. Porque passa a não ser o pão e apenas o suco. Isso é consagrado a Deus. Então essa consagração ela já existia, tanto para o mundo espiritual como para o outro lado também. Por que você acha que o apóstolo Paulo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, o apóstolo Paulo está recomendando você não comer comida consagrada a ídolos? Nós tivemos um estudo aqui na igreja sobre os doces que as crianças comem no dia das crianças, que são consagrados a Cosme e Damião. Que a igreja católica diz que são 2 santos, mas na verdade nós aprendemos que são 2 demônios. Então quando a criança está lá comendo o docinho do dia das crianças, de Cosme e Damião, ela está comendo um alimento que foi consagrado. E o apóstolo Paulo falou assim, não pode. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Não coma comida que foi oferecida a ídolos. Não é que nós somos chatos, que a gente persegue a igreja católica, não é nada disso não. É que a gente segue o que está escrito aqui, só isso. Né? São recomendações. Então nós precisamos entender isso. Eu quero que você entenda isso. Se você abrir a sua visão, você vai entender qual foi a origem da ceia do Senhor. A ceia começou lá atrás. É um momento em que nós internizamos Jesus para dentro de nós. Quando você come, você está internizando Jesus. E o que acontece? Muitas vezes nós desavisados, e muitos outros desavisados, comem comidas ou alimentos sacrificados a ídolos. É ou não é? Vai lá um ser humano desavisado, come aquele alimento que foi sacrificado a um ídolo, que foi oferecido a um demônio, que foi oferecido a uma entidade. Você não sabe. Desavisadamente você come. Aí Jesus ele nos dá o antídoto. O antídoto que é a ceia. Ou seja, quando você participa da ceia, você está se purificando de tudo aquilo que foi oferecido a outro e participando de um alimento que foi oferecido a Deus. Ou seja, você interniza Jesus dentro de você e você passa por um antídoto que é uma limpeza. Essa é a importância da ceia. O antídoto contra todo o mal, o antídoto contra toda a vida espiritual maligna que se impõe contra nós, a ceia do Senhor é o antídoto, porque você interniza Jesus dentro do teu coração, você interniza Jesus dentro da tua mente, percorrendo no teu sangue. É maravilhoso a ceia. Jesus aproveita esse quiduche, esse comer cerimonial, e Jesus usa esse quiduche agora para dizer: esta é a minha carne e esse é o meu sangue, comei todos. Porque nesse momento em que nós oramos e consagramos, nós estamos oferecendo como carne de Cristo e como sangue do Cordeiro. E quando isso vem para dentro de nós, ele é o antídoto contra todo o mal que está dentro da nossa vida. É maravilhoso. Existem algumas recomendações muito importantes como participar da ceia. No século I, o século I era lá o século onde nós estamos no século 21, não é isso? O século I é o século I, há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Essa aí foi boa, hein? Há 20 séculos atrás, 20 anos atrás, oh, meu Deus do céu,
O irmão Cláudio estava lá presente, ele sabe. Há 20 séculos atrás, preste atenção, há 20 séculos atrás, no século I, foi-se achado um manuscrito, e esse o Vaticano não teve domínio, porque foi-se achado agora, há alguns anos atrás, que agora eu não me lembro a data exata, mas foi-se achado há alguns anos atrás um manuscrito que foi escrito no primeiro século, no século I, ainda na era dos apóstolos. Os apóstolos estavam vivos nessa época. E esse, como foi achado por escavadores, o Vaticano não conseguiu colocar a mão, e o Vaticano não conseguiu segurar. É chamado de o Ditaquê dos Apóstolos. O que é o Ditaquê dos Apóstolos? É os ensinamentos dos apóstolos. Ele é pequeno, tem apenas 10 capítulos, está dividido entre capítulos e versículos, e você pode achar aí na internet, em qualquer lugar, porque não está na mão do Vaticano. Então você vai achar cópias dele até traduzida para português do original. E no capítulo 9 desse Ditaquê dos Apóstolos, que era o ensinamento dos apóstolos, ele rege então algumas normas de como se deve ser celebrado a ceia. E ali diz que primeiramente tem que ser abençoado o pão, tem que ser abençoado o cálice, né? Tem que dar graças ao Senhor por este cálice, e então participar deste comer cerimonial. Ou seja, lá no século I, os apóstolos já tinham escrito que era um comer cerimonial. Está no Ditaquê, capítulo 9 desse Ditaquê, dessas regras ditas pelos apóstolos. Então você vê que a ceia é um comer cerimonial, não é um alimento para matar a fome física, mas sim um antídoto do mundo espiritual. Essa é a origem da ceia. Você vê que nós somos lá atrás para o livro de Gênesis, aonde começou esse comer cerimonial com Melquisedeque. É muito interessante quando se fala dessa ceia. Então hoje você está aqui para participar deste pão, desta carne, deste sangue do Cordeiro, para que possa fazer uma limpeza toda dentro da sua vida. E o interessante é que nesse Ditaquê, no capítulo 9, lá do século I, ele faz uma colocação: quem deve participar ou não. Mas o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele diz assim, que você mesmo é quem deve analisar se você deve ou não participar. É você que tem que fazer uma autoanálise. Você deve olhar para dentro do teu coração. Se há algum pecado, que você peça perdão para Deus. Se há algum pecado que você sabe que você está cometendo, que você deve pedir perdão desse pecado e participar da ceia, pois ela será o antídoto para apagar esse pecado na sua vida. Esse é o simbolismo da ceia, desse comer cerimonial. Examine-se o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Porém, eu gostaria de dizer para você nesse momento, se você vai participar da ceia, participe com responsabilidade. Gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar. Eu, pastor Fábio, faço as minhas recomendações para você nesse momento. Se por acaso você não é casado, se por acaso você ainda não conciliou o seu casamento certinho diante de Deus, eu peço que você não participe da ceia. Mas se você participa, se você quiser, eu não posso tirar o cálice, eu só ensino. Porque como é que você pode participar da ceia e chegar em casa mais tarde e deitar-se com a mulher que você vive junto, na cama, ter uma relação sexual se você não é casado ainda? E a Bíblia chama isso de fornicação. Ou seja,
eu tenho certeza que você vai consertar. Eu tenho certeza que o seu coração é de viver certo. Eu tenho certeza que o seu coração é de viver correto diante de Deus. Eu faço a minha recomendação para você. Se por acaso você está assim, procure o mais rápido possível, corra o mais rápido possível, conserte a sua vida com Jesus. Ele está voltando. Se Ele voltar e te achar nessa situação, como é que faz? O casamento é uma instituição divina de Deus. O casamento é uma instituição de Deus. Então, eu digo para você, case o mais rápido possível. Jesus está voltando. Não tenha a sua vida desconcertada diante do altar de Deus. Por isso eu digo para você, você não vai ouvir isso em igreja nenhuma. Você vai ouvir aqui. Se por acaso você tem um vício de bebida, de cigarro, e você for participar da ceia hoje, participe. Mas não coloque mais o cigarro na boca, nem a bebida no seu copo. Porque do que adianta você usar isto que é muito sagrado? Como você vai internizar dentro de você e participar numa vida de pecado? Então eu digo para você, abandone o seu vício do cigarro, abandone o seu vício da bebida, e não é só isso. O vício da prostituição, da pornografia, aqueles que são viciados em sites pornográficos, se afaste de tudo isso hoje, porque hoje é um dia de conserto, hoje é um dia de comunhão com Deus. O que você vai participar aqui nessa noite é de um comer cerimonial importantíssimo para a sua salvação, para a sua vida. Eu sei que se você está aqui nessa noite, e se por acaso algo te impede de participar da ceia, é porque Jesus queria que você estivesse aqui hoje. Porque Ele sabe que você é uma pessoa dEle. E Ele quer consertar a sua vida, porque Ele quer te chamar no último dia. Ele quer te chamar no último dia. No último dia Ele quer te chamar para participar desse reino. Aos namorados que por acaso estão aqui e têm relação sexual e ainda não casou, faça um concerto com Deus. Não participe e depois vá fazer besteira. O apóstolo Paulo, ele diz assim, coloca na tela para mim, o irmão Rodrigo, 1 Coríntios capítulo 11, e a gente já vai orar e nós vamos participar da ceia. 1 Coríntios, não é o pastor Fábio que está falando, mas é o apóstolo de Jesus Cristo. Versículo 24, diz assim a palavra de Deus: e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos dos que dormem. Então, preste atenção, não é o pastor Fábio que fala, é a Bíblia. Eu não posso omitir isso de ninguém. Eu disse que você não vai ouvir isso em púlpito nenhum, porque isso não atrai as pessoas. Isso manda as pessoas embora. Mas se você é de Deus, se você é uma pessoa de Deus, você vai consertar a sua vida. Você vai fazer uma aliança com Deus e vai participar desta ceia. Se por acaso você está em uma dessas falhas que eu disse aqui nessa noite, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você por acaso está em uma dessas transgressões aqui nessa noite, peça perdão para Deus hoje.
participe da ceia e se conserte agora mesmo. Corrige agora mesmo. Faça uma aliança com Deus agora, Senhor. Amanhã mesmo eu vou no cartório. Amanhã mesmo eu vou marcar o meu casamento. Se eu não tiver dinheiro para pagar, procura a igreja que o diácono Laércio paga. Mas a gente ajuda, a gente faz uma vaquinha aqui e a gente ajuda. Então não dá desculpa assim, eu não tinha dinheiro para casar, que a gente casa, não é? A gente casa. Se por acaso você está em algum pecado, algum vício, alguma coisa, faça um concerto com Deus agora. Se conserte com Deus agora e abandone essa vida. Porque Jesus está voltando. Coloque isso no teu coração. Jesus está voltando. E a Bíblia diz assim: ai daqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento. E neste momento, meu Pai, nós falamos aqui com a tua igreja, nós ensinamos a tua igreja. Porque nesse momento, meu Deus, ó Pai, Deus de Israel, a tua igreja está aqui presente e ela quer fazer um concerto contigo. Ela quer fazer uma aliança com o Senhor. Ela quer fazer uma aliança neste momento e abandonar a sua vida de pecado. Abandonar agora, meu Deus, as suas transgressões. Fazer um concerto contigo. Meu Deus, eu peço que o teu Espírito Santo fala no coração dessas pessoas que essa palavra não é do pastor Fábio, é tua, está aqui nas tuas escrituras sagradas.